Olá, boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início ao Sermão da Bem-aventurança. Mateus capítulo 5, no verso 4, nos diz que são bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nessa noite nós vamos ver que há beleza no choro, né? E nós vivemos então em uma constante busca, hoje pelo prazer, buscamos emoções, gastamos nosso tempo em busca de um dinheiro, não é? Para gastarmos então com diversão, entretenimento, e gastamos também muita energia, não é? E para entreter então as pessoas, para muitas vezes tentarmos evitar o choro e para tentarmos evitar também a tristeza e a dor, não é? E a suposição do mundo é que chorar é algo que deve ser evitado. A filosofia do mundo, ela estipula o seguinte, dizendo que esqueça das dificuldades, volte as costas para ela e faça tudo o que estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-la. O mundo opina ainda, as coisas já são bastante ruins, né? Para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, então, seja feliz quanto for possível. No entanto, Jesus, nesse sermão, ele nos diz que felizes são os tristes, felizes são os que choram, porque os consolados serão esses então que choram. E essa tal então como a primeira bem-aventurança também, destaca aqui então de imediato uma diferença aqui, não é? Principal entre o reino deste mundo e o reino de Deus, né? Com seus princípios e os seus também objetivos. E a principal ideia do texto é que é bem-aventurado o homem, então, que está desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado. E quando olhamos para Lucas, capítulo 6, o verso 25, parece que esse versículo aqui está invertido, olha lá. Ele diz, ai de vós os que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Essa, então, afirmativa condena aqui, então, aquelas zombarias, deboches, não é? E gozações também. Aquela jovialidade, felicidade aparente que os homens, então, deste mundo tentam mostrar, não é? Exibir aí nos seus status e tudo mais, né? E é como se Lucas estivesse dizendo aqui que eles estivessem proferindo um ai contra eles mesmos, não é? Por outra parte, o Senhor promete bênçãos de felicidade, alegria e paz àqueles que choram. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que nosso Senhor, ele não disse que aqueles então que choram por motivo de alguma tristeza, que eles são felizes. Como se chorar por um ente querido que acabou de falecer fosse algo então que trouxesse felicidade. Não, mas o que está dizendo é que a tristeza produzida aqui é uma tristeza então espiritual que está sendo provocada. Da mesma maneira que a humildade, né, de espírito não tem a ver com questões financeiras, visto tratar então de uma atitude inteiramente espiritual. Novamente, então, uma qualidade espiritual, a qual não tem nada a ver então com a nossa vida natural. Todas essas bem-aventuranças aqui se referem então a uma condição espiritual, a sua atitude espiritual para com o próprio Deus. E nessa presente então bem-aventurança, são elogiados, então, aqueles que choram no seu espírito, não é, por causa, então, do seu próprio pecado, não é? E o Senhor diz, então, que esse homem, então, que chora no seu espírito por causa dos seus pecados, esses são felizes, ou muito felizes, bem-aventurados. Mas que espécie é essa, então, de tristeza que pode produzir uma felicidade? A palavra aqui significa lamentar ou prantear por algum ente querido que veio a falecer. Essa palavra então tem um sentido, né, de uma profunda tristeza, não é? Que toma conta do ser humano de tal forma, não é, que ele não pode ocultar, que ele vai chorar mesmo. Mas aqui não se trata de uma dor que faz doer o coração, mas essa dor então que nos faz chorar, não é? E John MacArthur diz que esses que choram, a palavra usada aqui, que Jesus usa, ela é mais forte do que as 9 outras palavras usadas na língua grega aqui para expressar o sofrimento. Cristo não se refere então à tristeza do luto, mas à tristeza de um arrependimento. Não é? Então nem todos os que choram, eles são felizes.
e nem todos os que choram também serão consolados. Mas então qual é o tipo de choro então a qual Jesus fala aqui, né? E o choro do mundo, né? Muitas vezes ele produz morte, não é? 2 Coríntios 7, 10, diz assim, porque a tristeza do mundo, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém faz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amon, ele chorou de tristeza após possuir a sua própria irmã, e depois desprezou, 2 Samuel 13, 2. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual ele tanto cobiçou, né? 1 Reis 21, 4. E esse então não é um choro do medo da consequência do pecado. Quando Caim matou o seu irmão, Deus o confrontou. E ele então disse, tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo, Gênesis 4, 13. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Então chorar apenas pelo medo do castigo, né? Apenas pelo medo do inferno, como um ladrão que chora porque foi apanhado, e não porque ele cometeu uma ofensa. Né? As lágrimas do ímpio são forçadas, né, pelo fogo da aflição, e não pelo quebrantamento ou arrependimento. Charles Riley diz que felizes são aqueles que lamentam por causa do seu pecado e manifestam então pesar pelas suas imperfeições. Né? O pecado então é para eles verdadeiramente tortura. Né? E quando se lembram dele, então choram. Pecado é para eles carga muito pesada, dificilmente o suportam. E hoje nós choramos, meus irmãos, com tempos difíceis que estamos passando. Choramos por causa desse vírus, né? Choramos por causa do medo, choramos por aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que tiveram que fechar seus estabelecimentos. Choramos então ao ver cidades inteiras, né, sendo possuídas, aí, estando em um caos na área da saúde. Né? Choramos aí por hospitais e pessoas que precisam de leito e não têm, pessoas que precisam de oxigênio e não têm, né? Pessoas que precisam de remédio não têm, pessoas que precisam de cirurgia também não podem ter. Né? Mas não choramos por causa dos nossos pecados, nosso coração se torna duro diante de Deus, né? E a mesma palavra nos diz também que é dura a nossa cerviz, né? A gente não se dobra diante do nosso Deus. E muitas vezes, né, em que chorar pelo pecado é algo então que vai nos fazer, não é, estarmos felizes diante do próprio Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se alegram de fazer o mal, não é, Provérbios 2, 14, diz que se alegram em fazer o mal, folgam com as perversidades dos mal. Aqueles também que se deleitam na injustiça. Esses são aqui então considerados os piores dos condenados, que já estão no inferno. Né? Os ímpios, meus irmãos, eles que estão no inferno, eles não se deleitam mais no seu pecado, porque já acabou. Né? Agora para eles sobra somente o pranto. Né? E ora, então, Cristo já verteu o seu sangue por causa do nosso pecado. Como nós vamos nos alegrar no nosso pecado? Nós precisamos chorar por causa dele. E quando digo então que a beleza no choro, é porque o choro do pecado é um sinal de novo nascimento. Assim como uma criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora por causa do pecado. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. O choro pelo pecado, né, ele produz uma alegria. O choro pelo pecado é o caminho então da verdadeira alegria. Né? O choro pelo pecado previne o choro do inferno. O inferno é um lugar então de choro, de ranger de dentes, diz Mateus 8, 12. Mas agora Deus então recolhe as lágrimas nos seus odres, lá em Salmos 56, 8, nos diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Agora Jesus diz, ai de vós os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. Agora as lágrimas, né, são bem-aventuranças, né? Essas lágrimas são bem-aventuradas. Né? Agora é tempo certo de chorar pelo pecado. Né? Agora o choro é como uma chuva, né, de primavera, né, que vai fazer brotar um novo homem ali, né, nesse novo nascimento, nesse novo encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar mais tarde. Né? Então é melhor derramarmos lágrimas de arrependimento do que lágrimas então de desespero.
Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a sua alma da morte eterna. E por fim, o choro do pecado pavimenta então a estrada para a Nova Jerusalém. Para entrar no céu não basta ir à igreja, não basta dar esmolas, nem fazer caridade. O único caminho é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e chorar pelos seus pecados. E assim você vai receber consolação da graça do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos diz isso, não é? Que bem-aventurado então os que choram, porque eles serão consolados. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só há um remédio para a cura da doença então mortal da alma, o verdadeiro arrependimento. Aquele então que chora pelo pecado tem uma recompensa, não é? A palavra então aqui consolado significa aquele que recebe conforto, que é consolado, que acha consolo. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, não é? São sementes de conforto. Cristo tem óleo de alegria então para derramar sobre esses então que estão chorando. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho de alegria. As lágrimas então de arrependimento trazem cura, trazem libertação, trazem renovo, trazem pureza, trazem consolo, pois o próprio Cristo vai enxugar todas as suas lágrimas. Olha lá para encerrar, Mateus 21, de 1 a 5. O Apocalipse 21, de 1 a 5 nos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele então que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele lhes enxugará de todo olho, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meus irmãos, a beleza no choro, em que são muito felizes aqueles que choram. Por que a beleza no choro? Porque eles serão consolados. E o próprio Cristo nos garante, nos promete que Ele irá consolar, Ele irá enxugar de todo o olho as lágrimas. Vamos orar ao nosso Deus, clamando a Ele que tenha misericórdia de nós, pois somos falhos, pecadores e carecemos da sua imensa graça. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois estamos cientes, ó Pai, que somos falhos, pecadores e carecemos de Ti. Precisamos do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, nos perdoe, ó Pai, para que possamos, ó Pai, viver uma vida santa, reta, íntegra diante do Senhor, ó Pai. Uma vida, ó Deus, onde nós vamos, ó Pai, literalmente, ó Deus, estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, sangue do Teu Filho Jesus, ó Deus. E assim, Deus, nós vamos poder estar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, e dos nossos olhos será enxugada toda lágrima, ó Deus. Assim eu clamo ao Senhor por nós, clamo ao Senhor por minha vida. Que o Senhor me perdoe os meus pecados, ó Pai, perdoe a minha família, dos nossos pecados, ó Pai, perdoe também os meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor guarde, ó Deus, proteja e nos aproxime dia após dia do Senhor, ó Pai. Se nós oramos, gratos ao Senhor pela Tua imensa graça e misericórdia. E clamamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana guardada e abençoada pelo nosso Deus.